Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que está no coração de qualquer democracia moderna. Aquela briga constante entre a vontade do povo e, bom, o poder do dinheiro. Afinal, quem é que manda de verdade? São os políticos que a gente coloca no poder? Ou existe uma força maior, o poder econômico, movendo as peças por trás do palco? Essa é a grande investigação que a gente começa agora. Pensa comigo, a gente está acostumado a culpar políticos individualmente pela corrupção, né? É fácil apontar o dedo. Mas e se o buraco for bem mais embaixo? E se o problema não for só uma ou outra pessoa, mas sim um sistema inteiro onde o dinheiro tem um poder estrutural? Para entender como essa influência funciona, a gente precisa de umas ferramentas, mas lentes especiais. São algumas teorias que nos ajudam a enxergar as estruturas de poder que, na maioria das vezes, ficam invisíveis a olho nu. A primeira lente é a teoria das elites. De forma bem simples, ela diz que o poder sempre acaba nas mãos de uma minoria. A questão, então, não é se uma elite governa, mas qual elite está no comando. E em sociedades capitalistas, a riqueza acaba sendo um fator decisivo. O que nos leva direto para a ideia de plutocracia. Isso não é um sistema de governo oficial que está na Constituição. É mais uma descrição da realidade. É quando a riqueza vira a moeda de troca para o poder. Seja financiando campanhas, controlando a mídia ou simplesmente tendo um acesso direto a quem toma as decisões. E essa frase do Robert Michels é genial. Ela resume tudo. O que ele descobriu é que mesmo as organizações mais democráticas, como partidos e sindicatos, com o tempo acabam virando oligarquias. Uma pequena liderança se forma, se especializa e se afasta da base, se perpetuando no poder. Certo, a teoria faz sentido. Mas e na prática? Vamos comparar dois cenários bem diferentes para ver como isso acontece. Os Estados Unidos, onde a influência do dinheiro é bem explícita, e a União Europeia, onde ela age de um jeito mais sutil. Nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte, a famosa Citizens United, diz que gastar dinheiro em política é tipo liberdade de expressão. Isso abriu a porteira para os super PACs, que são grupos que podem gastar rios de dinheiro sem limite em campanhas. Já na União Europeia, as regras são bem mais rígidas. Aí a tática é outra. As corporações se infiltram no processo de criar as leis desde o comecinho, virando parceiras do governo. E para ter uma ideia do tamanho desse jogo nos Estados Unidos, olha só esse número. 6,36 bilhões de dólares. Foi isso que o setor farmacêutico e de produtos de saúde gastou em lobby desde 1998 para influenciar as decisões lá em Washington. O que chama a atenção aqui é quem está no topo. Setores como o farmacêutico e o de seguros, que dependem diretamente de regulação do governo, investem bilhões para garantir que as leis sejam favoráveis a eles. Para eles não é um gasto, é um investimento com retorno garantido. E esse retorno, muitas vezes, a gente sente no preço dos remédios. Agora vamos trazer essa conversa aqui para o Brasil, porque o nosso país virou um laboratório a céu aberto. Em 2015, foi proibido que empresas doassem para campanhas. A pergunta de R$1 milhão é: adiantou alguma coisa? Antes de responder, um dado do cenário antigo. Nas eleições de 2014, as últimas que permitiram doação de empresas, só 10 companhias financiaram a campanha de 70% dos deputados federais eleitos. A JBS, sozinha, elegeu mais gente que o maior partido do Congresso na época. Daí, em 2015, veio a grande mudança. O Supremo Tribunal Federal proibiu essa prática. O argumento era que o poder econômico estava desequilibrando o jogo democrático. Foi uma virada de chave que forçou o sistema político inteiro a se adaptar. O resultado foi o que ficou conhecido como efeito balão. Você aperta de um lado e o ar escapa pelo outro. A pressão do dinheiro não sumiu, só mudou de lugar. Começou a ter mais candidato rico se autofinanciando e, claro, aumentou muito a pressão pelo Caixa 2, o dinheiro ilegal, que é ainda mais difícil de rastrear. E esse é o ponto-chave. O poder estrutural não mudou. A influência agora se dá por dentro do Congresso, com frentes parlamentares super organizadas, como a bancada ruralista. Com mais de 300 membros, eles atuam em bloco, controlam comissões e aprovam a agenda deles, independente do modelo de financiamento. O que nos leva a uma última questão, que é quase um quebra-cabeça. Se o poder econômico é tão influente, por que o foco da opinião pública é quase sempre na figura do político corrupto e não no sistema por trás dele? O ponto de partida é essa crise de confiança gigantesca. Só 12% da população confia no Congresso Nacional.
Como uma desconfiança tão grande, é muito mais fácil criar uma narrativa simples com um culpado claro e visível. E quem constrói essa narrativa? A resposta está na estrutura da mídia. No Brasil, ela é uma das mais concentradas do mundo, nas mãos de poucas famílias. E os donos desses veículos também têm negócios no setor financeiro, no agronegócio. Fica um conflito de interesses bem claro. Como eles vão investigar a si mesmos? A campanha Agro é Pop é o exemplo perfeito. Ela cria uma imagem super positiva, moderna, tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, questões gravíssimas como desmatamento, uso recorde de agrotóxicos e conflitos de terra são sistematicamente omitivas ou tratadas de forma superficial. A mídia não é neutra. Ela promove os interesses de um setor com o qual ela tem laços muito profundos. Ok. Depois de passar por teorias, dados dos Estados Unidos, do Brasil e pela construção da narrativa, vamos voltar à pergunta que começou tudo isso. A conclusão é bem clara. Embora as instituições democráticas deem o poder no papel aos eleitos, na prática o poder econômico exerce uma influência decisiva, soberana. A mão invisível do capital muitas vezes guia com firmeza a caneta de quem faz as leis e de quem governa. Isso nos deixa com uma reflexão final. A gente viu que reformas pontuais, como proibir doações de empresas, se mostraram insuficientes. A questão que fica não é só para os políticos, mas para todos nós. Se mudar só as peças do tabuleiro não adianta, o que é preciso fazer para realmente mudar as regras do jogo?